poderosamente, ó Pai. Usa ele, meu Pai. Que o teu povo venha sair daqui, meu Pai, revestido através dessa palavra, ó Pai. Usa ele, Jesus. Xamenai cantaranavas. Xamenai cantaranavas. Fala, Xamenai canta. Fala a minha palavra, Xamenai canta. Fala aquilo, Xamenai cantaranavas. Que eu, Xamenai cantaranavas, colocar na tua Xamenai canta. Porque eu te escolhi para pregar a palavra. Eu te escolhi para levar o evangelho. Eu te escolhi para ser um atalaia nas minhas mãos. Fala, Xanamanai canta. Se é para exortar, exorta. Se é para consolar, consola. Mas fala a minha palavra, Xanamanai canta. Que eu te responsabilizo por aquilo que sair dos teus lábios, Xanamanai canta. Porque eu tenho uma obra contigo, Xanamanai canta. Tenho eu contemplado o que se passa contigo. Mas apenas confia e continua pregando a minha palavra. Porque tenho eu me agradado de ti. E vou entregar nas tuas mãos aquilo que tu tens, Xanamanai canta, me pedindo. Tu não estás só, eu sou contigo, Xanamanai canta. Eu sou contigo, apenas descansa e prega a minha palavra. Pai, que está teu servo, Pai, usa ele, ó Pai, poderosamente, ó Pai. E as almas louvam Jesus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou feliz de estar aqui novamente, trazendo a palavra do Senhor. Sempre me alegra, irmão, quando eu venho aqui. Eu não falo isso da boca para fora, porque aqui você sente a presença de Deus. Então, uma coisa que a gente tem que preservar na nossa vida é a presença de Deus. Não adianta ter tudo e não ter a presença de Deus, porque a presença, ela já é tudo na nossa vida. Quase que a missionária prega a palavra que eu vou pregar. Mas quando é de Deus, Deus confirma, né, irmãos? Sem perca de tempo, abra comigo lá em João capítulo 10. Hoje eu quero falar acerca do bom pastor. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 1 em diante. Evangelho de João, capítulo de número 10, versículo 1 em diante. Amém? A palavra do Senhor diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobre por outra parte, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas seguem, porque conhece a sua voz. Mas de todo modo, nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhe esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes queria dizer. Tornando, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou
a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouvirão. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pasto. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Tome seu assento. Amém. Hoje eu quero falar sobre o bom pastor. E se existe o bom pastor, também existe os falsos. Se existe o bom pastor, que nós sabemos que é Jesus, o Salvador, que é a porta a qual todo ser humano, comparado aqui como ovelha, acha salvação, porque Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Jesus, Ele fala que Ele é a porta, e aquele que entra por essa porta, ele achará pastagem. O que entra por essa porta, ele achará a vida eterna, porque o próprio Cristo fala que Ele é o bom pastor, Ele é o Salvador, é Ele quem salva o homem, é Ele quem tira o homem do lamaçal do pecado, é Ele quem morreu numa cruz, quem morreu no madeiro. Foi Ele quem se entregou e deu sua própria vida para que eu e você pudesse ter a salvação, para que eu e você pudesse ter a vida eterna. Só que Ele também relata aqui no Evangelho de João que da mesma forma existe também os falsos, aqueles que ensinam engano, aqueles que faz o povo ser atraído por aquilo que eles ensinam, e é esses ensinos que tem tirado muitos do caminho da salvação. Infelizmente, nós estamos numa época a qual muitos estão perdidos, sem direção, sem entender a palavra, sem entender que o Evangelho de Cristo é um Evangelho simples. Cristo, Ele ensinou o caminho da verdade. Cristo, Ele ensinou o caminho da salvação. E a salvação não é por merecimento, e muito menos a salvação é comprada. A salvação é gratuita. A salvação é de graça. Ele deu a salvação gratuita para mim e para ti. Mas infelizmente hoje, o que tem sido ensinado é que para você ter a salvação, você tem que fazer algo. Para você ter a salvação, você tem que pagar um preço. Para você ter a salvação, você tem que obedecer aos homens da terra. Mas a palavra me ensina que o único que dá salvação para mim e para ti é aquele que morreu no madeiro pela minha vida e pela tua vida. Jesus, Ele está aqui ensinando. Ele está falando que a ovelha, ela entende a voz do seu pastor. A ovelha, ela conhece a voz do seu Deus. A ovelha, ela não entra em qualquer porta, e muito menos ela segue qualquer pastor. Porque Jesus fala que existe os falsos mestres, aqueles que usam de coisas humanas, coisas terrenas, para iludir o povo. E hoje é só o que você tem visto. Hoje os falsos ensinos, ele tem atacado o povo de uma tal maneira.
Ele tem tirado o povo, aleluia, do caminho do Senhor. E os falsos ensinos têm tomado as igrejas. Os falsos ensinos têm tomado, aleluia, o lugar da sã doutrina, o lugar do verdadeiro ensino, o lugar, aleluia, onde era para o cristão estar pregando a verdade, hoje estão pregando mentira. Estão usando de engano para atrair o povo. Estão usando de engano para poder encher a igreja. Estão usando de engano para poder, aleluia, tirar o foco. Estão ensinando um falso evangelho, uma falsa doutrina, uma falsa palavra, a qual me ensina que para me ser feliz, para me ter a felicidade, eu preciso fazer algo. Só que o verdadeiro evangelho me ensina que a verdadeira felicidade é eu ter Jesus na minha vida. A verdadeira felicidade é eu ter a presença do Espírito Santo. E esses ensinos, eles têm enganado a muitos. Muitos estão se perdendo por causa desse falso ensino. E Jesus falava: aqueles que vieram antes de mim, eles são ladrão e salteadores. Porque hoje existe uma doutrina chamada doutrina da prosperidade. E essa doutrina é o que muitos têm se perdido. Muitos têm pegado tudo que têm e têm depositado nos pés dos homens terrenos, pensando que vai receber algo de Deus. Eu conheço pessoas que perderam tudo porque deram iludido, pensando que ia ser abençoada, e hoje estão pedindo para morar de favor porque não tem onde morar. Pessoas que deram casa, pessoas que deram carro, pessoas que deram tudo que tinha, pessoas que deram até empresa, por causa que o homem diz: se você fizer isso para Deus, Deus vai lhe abençoar. Se você der isso para Deus, Deus vai lhe dar em dobro. Se você fizer isso, Deus vai fazer. Isso é um falso evangelho. Porque o evangelho de Cristo me ensina: se eu for fiel no pouco, Ele vai me abençoar e me colocar no muito. Se eu for fiel à palavra dele, Ele vai me abençoar e as bênçãos vão correr atrás de mim. Só que hoje, infelizmente, o que é que tem ensinado? Que você precisa fazer um voto, que você precisa pegar um envelope, que você precisa dar uma oferta para ser abençoado. E a tua vida muitas vezes só vai andando. Eu não digo aqui, porque eu sei que aqui você é ensinado, mas tem muitos lugares que chega e diz assim: você tem que pegar um tanto e dar aqui no envelope. Você tem que pegar o seu dinheiro e dar aqui no envelope. E você vai ver o que é que Deus vai fazer. E você vai ver o que é que Deus vai te prosperar. E tem pessoas indo na casa da outra e pedindo até o que a pessoa tem dentro de casa, dizendo que é Deus que está mandando dar. Mas na verdade, Ele está enganando aquelas pessoas. Uma vez eu fui visitar um casal, e quando eu cheguei lá, esse casal disse assim: ó, pode orar dentro da minha casa, mas tem um porém. Esse negócio de revelação não venha para cá, porque eu já perdi um carro, comecei a andar a pé, e a minha vida só foi a pior. Aí eu disse: mas por quê? Porque chegou alguém dizendo que se eu desse meu carro, Deus ia me dar o melhor. E aquela pessoa só fez aproveitar daquilo que ele tinha. E ele pegou e passou por um sufoco. Deu o seu carro para o profeta. O profeta foi embora com o carro. E ele começou a andar a pé.
começou a andar de ônibus. Aí eu pergunto, foi Deus que pediu o carro? Não. Foi não. Então, esse tipo de coisa, ele tem entrado em muitos ambientes. Esse falso ensino, ele tem entrado em muitos lugares. Por quê? Porque não estão se preocupando mais com a tua vida. Não estão se preocupando mais com as vidas. Não estão se preocupando mais com as pessoas. Estão se preocupando com aquilo que as pessoas têm. Estão se preocupando com aquilo que você tem, aquilo que você pode oferecer, aquilo que você pode dar, aquilo que você, aleluia, tem a oferecer. E muitos lugares estão fazendo errado. Por quê? Porque tem pessoas que estão pregando o evangelho, mas estão avisando isso aqui. Tem pessoas que hoje em dia, para ir pregar num lugar, ele quer isso aqui, porque se não tiver isso aqui, ele não vai. Mas ele está totalmente errado, porque Cristo não cobrou nada para poder salvar ele. Cristo não cobrou um centavo para poder nos salvar. Sabe o que é que Cristo pediu? Para você seguir ele, para você, aleluia, ter a sua vida mudada, para você ter a sua vida transformada. Só que hoje estão dizendo assim: não, para você ser abençoado, você tem que pagar um preço. Para você ter a salvação, você tem que pagar um preço. Para você ter isso, você tem que pagar um preço. Isso é engano, porque você é salvo pela graça. Você é salvo pelo sacrifício de Cristo. Você é salvo porque Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Não precisa hoje você pagar pela sua salvação, porque o que eu mais tenho visto é isso: pessoas que vai orar nas casas, a pessoa é curada, aí ele diz: faça um voto com Deus agora. Pega um envelope e leva para a igreja para você agradecer pela cura. E pior não é isso, que usa a palavra para benefício próprio, usa a palavra para poder usufruir daquilo que não é dele. Mas Deus está vendo tudo. Deus está vendo os que estão pregando a verdade e os que estão enganando o povo. Deus está vendo os que estão pregando a sã doutrina e os que estão pregando o engano. Só que a ovelha do rebanho de Cristo, ela não come qualquer coisa. E sabe o que é que mais me dói nos dias de hoje? Não é nem os que estão ensinando os falsos ensinos, é a multidão que está sendo atraída por esse tipo de povo. Porque se diz: vem receber seu milagre, a igreja lota. Vem receber sua bênção, a igreja lota. Vem receber aqui a sua cura, a igreja lota. Agora se diz: vem receber a palavra, não vem ninguém. Vem aqui para a doutrina, não vem ninguém. Agora se diz: vai ter o culto da bênção, lota. Vai ter o culto da prosperidade, lota. Vai ter o culto da vitória, lota. Por quê? Porque as pessoas não querem mais dar crédito à palavra de Deus. Hoje estão seguindo mais os profetas do que a palavra. Eu conheço uma pessoa que hoje ela disse para mim: pastor, louvo a Deus porque eu tenho uma bicicleta para mim poder vender minhas águas. Porque eu peguei minhas casas e dei para uma fogueira, porque lá estava dizendo que eu ia ser dono de várias casas. Então eu dei as minhas 3 casas,
Depositei lá dentro da fogueira. Peguei ali, anotei meu papelzinho. Passei as casas pro nome lá do abençoado. Que hoje moro de favor. E tem uma bicicletinha e umas águazinhas que eu vendo. Mas era dono de quê? De casa. Dono de empresa. E infelizmente foi iludido. E detalhe, quando ele perdeu tudo, que ele não tinha nem onde morar, ele disse que foi lá no profeta, foi pedir uma ajuda. O profeta disse assim: vai orar, vai buscar Deus, tu tá desconcertado. Olha o que o profeta disse para ele. Mas o erro foi do profeta? O erro foi dele. Porque se ele tivesse olhado para a palavra, ele não tinha dado nada lá. Porque a palavra de Deus não pede casa, a palavra de Deus não pede carro, a palavra de Deus não pede a tua empresa. Se você sentir de Deus de dar, aí é você e Deus. Não, pastor, eu quero abençoar a obra. Aí você sentir de Deus, é você e Deus. Agora, se alguém pedir, aí você diz: irmão, me mostra aqui dentro da palavra aonde alguém pediu alguma coisa, aonde os discípulos pediram o apartamento de alguém. Porque a palavra diz que lá em Atos as pessoas vendiam por conta própria, porque queria ajudar o irmão que não tinha, porque queria ajudar os discípulos. Mas não foi eles que pediram, foi as pessoas que voluntariamente ofertaram. Infelizmente aqui as ovelhas, elas estão se perdendo. Porque não estão olhando para a palavra, elas estão olhando só para o profeta. E o problema disso, sabe o que é? Porque elas estão sofrendo enquanto o profeta está lá luxando. Elas não têm nem casa para morar, às vezes sofrendo para pagar um aluguel, enquanto o profeta está lá na churrascaria de boa, saindo para a praia, saindo para passear, está lá curtindo a vida. E a ovelha lá precisando de um pacote de arroz, não tem. Mas o erro não é deles, o erro é nosso. Porque você não é obrigado a fazer o que não tem na palavra. É por isso que eu digo que o cristão, ele não pode andar sem a palavra de Deus. Ele não pode andar sem fazer aquilo que está na palavra. Porque o problema, sabe o que é? É porque nós temos o Deus, nós sabemos qual é a voz de Deus, e muitas vezes nós não damos ouvido à voz de Deus. Porque existe três vozes: a voz de Deus, a voz do homem e a voz do inimigo. E a pergunta que eu faço: qual é a voz que está te guiando? Para onde tu está sendo guiado? Pastor, não sei qual é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz do pastor. É por isso que quando o pastor ele fala para você fazer, você tem que obedecer. Por quê? Porque o pastor, ele é a voz de Deus na terra. Deus está direcionando ele para ele direcionar a igreja. Só que muitos também estão direcionando a igreja da forma errada. Estão trazendo coisas para dentro da igreja para poder iludir o povo. Se eu fosse falar aqui de falsos ensinos, nós ia passar a noite todinha. Porque o que tem de coisas sendo implantado dentro das igrejas, para poder tirar aquilo que é do povo, para poder tirar só a gordura da ovelha, só a lã da ovelha, só se portar com aquilo que a ovelha tem, é muitos. Mas o verdadeiro pastor é aquele que se porta não com o que você tem, mas sim com o que você está se tornando.
se você está se tornando alguém melhor, se você está tendo uma mudança, se você está tendo, aleluia, alguma dificuldade, o pastor chegar junto e dizer: ei, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para estender a mão, eu estou aqui para te levantar. Ei, qual é a tua dificuldade? Vamos orar. Ei, o que é que você está precisando? Vamos procurar aqui. Se eu puder lhe ajudar, eu lhe ajudo. Se eu não puder, vamos orar. Deus vai arrumar uma maneira, vai lhe abençoar. Isso é o verdadeiro pastor. É aquele que se preocupa com a tua alma. Aqui Jesus, ele compara aqueles ladrões salteadores. Não é o ímpio lá fora, eram os falsos mestres, eram homens que pregavam a palavra, eram doutores da lei que ensinavam nas sinagogas, eram homens que estavam conduzindo o povo, mas estavam preocupados só com o que o povo tinha. A palavra diz, o versículo que a missionária leu, o 10, fala que o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. E quem é esse ladrão? É o diabo? É não. Esse ladrão é os falsos profetas da época. Porque o que é que eles fazem se não é destruir? O que é que eles fazem se não é matar? Porque se a ovelha não tiver nada para dar, eles expulsam. Se a ovelha não tiver nada para dar, eles excluem. Se a ovelha não tiver nada para oferecer, a ovelha é rejeitada, é excluída. Mas no rebanho de Cristo não. Você pode não ter nada, mas Ele vai dizer: venha para cá porque eu vou cuidar. Você pode não ter nada a oferecer, mas Ele diz: entre dentro do curral, porque aqui tem um pastor para cuidar. O verdadeiro pastor, ele se preocupa em ver o teu crescimento espiritual. O verdadeiro pastor, ele te corrige não porque ele quer estar chamando a tua atenção, mas sim porque ele está se portando com a tua alma. É por isso que quando o pastor chama a atenção de uma ovelha, é porque ele quer o teu bem. É porque ele quer ver, aleluia, você nos caminhos do Senhor. Às vezes a ovelha pensa: ixi, o pastor chamou minha atenção. Aí muitos já não querem mais estar. Por quê? Porque receberam exortação. E há momento que eu e você precisamos ser exortados. Vai ter momento que eu e você vai precisar ser chamado a atenção, para que nós venhamos despertar o que estamos fazendo, para que nós venhamos ter uma mudança na nossa vida. Porque não vai adiantar de nada, irmão, você viver um evangelho a vida toda sem ter uma mudança. Não, eu estou servindo a Jesus, eu estou andando com Jesus, mas não tem uma mudança. Olha o que é que Jesus fala. Vai lá para Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 7, lá no versículo 15. Olha o que é que Jesus fala: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Os falsos profetas, ele anda como ovelha, ele não anda como lobo, ele anda como pastor. E é exatamente isso que ele se aproveita para iludir. Não pense que ele vai mostrar o que ele é, não. Ele vai mostrar ser humilde, ele vai mostrar ser de Deus. Para quê? Para poder atrair e enganar. Olha o que é que Jesus fala, 16: por seus frutos os conheceremos. Porventura colheis uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos?
Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz má fruto. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bom fruto. Toda árvore que não dá bom fruto, cortar-se-á e lançar no fogo. Assim pelos seus frutos os conhecereis. Quando é que nós conhecemos um pastor, um cristão de verdade? É quando ele gera fruto, é quando ele ama, é quando ele estende a mão, é quando ele tem paz. Ele não quer briga com ninguém, ele não quer guerra com ninguém. Estão caluniando ele, mas ele... Estão falando dele, mas ele está nem aí. Porque quem vai justificar a minha vida é a tua vida. Quem é que está no controle da minha vida e da tua vida? Irmão, se tu tiver certo, fique em paz. Pode falar, pode caluniar, pode apontar, pode julgar. Se tu tiver certo, fique em paz. Agora, se tiver errado, reconheça. Chegue e diga: me perdoe. Ei, não fique mal de mim não. Nós somos irmãos. Nós somos servos do Senhor. Às vezes, irmão, tem muitas pessoas presas porque não perdoam. Tem muitas pessoas que não conseguem ser felizes na área familiar, na área sentimental, porque não perdoa. Carrega dentro de si mágoa. E Cristo não quer isso. Os falsos profetas, eles não dão bom fruto, eles dão mau fruto. Por quê? Porque os frutos dele é só para aparecer. Ele só é bom, você já parou para pensar? Que ele só é bom em cima do púlpito. Ele só é bom dentro da igreja. Mas procura lá fora, ver se ele vai na tua casa. Procura lá fora, ver se ele vai se importar com o que tu está passando. E louva a Deus que vocês têm um pastor que se importa, um pastor que ajuda, um pastor que estende a mão, um pastor que prega a palavra, um pastor que visita. Eu acompanho, eu vejo a dedicação do pastor. E o pastor tem que ser assim. Ele não pode se portar só com a ovelha quando ela vem na igreja, não. Quando você faz parte do rebanho, o pastor se importa quando você está aqui e quando você não está. Qual é o problema dos falsos profetas? Que ele não se importa com você. A preocupação dele, sabe o que é? Se tu deixou de dizimar, se tu deixou de dar oferta, se tu deixou de ajudar a obra. Deixa um dia. Não, pastor, hoje não dá para me dizimar não. Para você ver o que é que acontece. Se for pastor de verdade, ele vai dizer: não, meu irmão, eu lhe entendo, eu vou lhe ajudar. Agora, se for só interesseiro, a primeira coisa que ele vai dizer: não dá mais oportunidade, não deixa mais subir no altar, não chega mais nem perto. Vai usar isso aqui para atacar o irmão. Vai mandar o povo colocar um contra o outro. E isso está acontecendo nas igrejas. Isso está acontecendo no meu evangelho. Não pode acontecer. E você, como ovelha do rebanho, você também tem uma responsabilidade. Não pense que é só do pastor, não. Você tem uma responsabilidade de cuidar da sua alma. Você tem uma responsabilidade de cuidar os seus caminhos, os seus passos, o seu direcionamento. Ó, irmão, eu digo isso aqui por conta própria. Aonde eu fui levantado a pastor,
aonde eu fui levantado a pastor. 8 anos dentro da obra, 8. Nós tínhamos um projeto social, hoje voltou e está indo até para o Nordeste, que era Mãos que Acolhem. Nós começamos na pandemia, ajudar os moradores de rua. Um certo dia teve uma reunião, porque não foi aceito o projeto, não quiseram aceitar, quiseram acabar. Na mesma hora eu disse assim, eu ia cuidar de uma obra, já estava alugado, já tinha as cadeiras, tinha a caixa de som, tinha tudo. Eu cheguei para o pastor e disse assim, pastor, fique com a obra, porque eu vou cuidar das vidas. E não abandonei o projeto, viu, irmão? Não abandonei. Que nós ia nos moradores de rua, nós ia dentro das comunidades, levava alimento, levava roupa, levava ajuda, ajudava com remédio. E foram proibir. Eu larguei uma obra que ia começar em janeiro. Eu ia assumir essa obra em janeiro. Eu deixei de ir pelas vidas, porque se não for para me cuidar das vidas, não adianta de nada. Se for só para me estar lá no púlpito pregando, falando de Jesus, enquanto as pessoas lá fora estão sofrendo, não adianta de nada. Enquanto as pessoas estão padecendo, não adianta de nada. Então Jesus, Ele está preocupado com a tua alma. Jesus, Ele está preocupado com a tua vida. Jesus, Ele está preocupado em te ver no céu. Mas infelizmente aí fora é só o que você vê. Os homens não se preocupam mais com ninguém, se preocupam só com ele mesmo. Se ele estiver bem, se a família estiver bem. E o pior não é isso. Sabe o que é pior? É que você vê viajando, indo para tal canto, passeando, e os irmãos lá precisando de uma ajuda. E às vezes diz até assim: não, irmão, nós já te ajudou. Aí passa até na cara do irmão que fez, passa até na cara do irmão que deu. Isso não é coisa de Deus, não. Isso não é coisa de servo de Deus, não. A palavra diz: se a tua mão ajudar alguém, nem a esquerda pode saber. Se tu ajudar alguém, nem se gloriar você pode, porque o teu galardão, ó, é lá de cima. Porque se eu me gloriar pelo que eu faço, eu já ganhei meu galardão. É por isso que Paulo, ele fala: eu não me glorio nas minhas conquistas, eu me glorio na minha fraqueza, porque é na minha fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na fraqueza que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua vida. É quando você disser: eu não tenho força, eu vou desistir, eu não vou conseguir, que Deus vai chegar e vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te colocar de pé, vai te ajudar. Fique de pé. Ouça a voz. Ouça a voz de Cristo. Não vá por essas balelas que estão aí. E outra coisa, se tiver algo sendo ensinado, vá para isso aqui, ó. Antes de você seguir o homem, siga a palavra. Antes de você aceitar aquilo que o homem fala, aceite isso aqui, porque isso aqui vai garantir a tua salvação. E eu tenho certeza
que você faz parte do rebanho de Cristo, que você faz parte das ovelhas de Cristo, e Cristo tem cuidado sim da tua alma, Cristo tem cuidado sim da tua vida, Cristo tem cuidado, aleluia, e não tem deixado faltar na tua casa, na tua vida, no teu ministério, nem na igreja, porque Ele tem cuidado. Missionária, quando eu estava aqui, o Senhor me mostrava um renovo na tua vida. Tu pensou que ia até parar, e teve pessoas que ficaram até, nem foram usadas por Deus, foram usadas pelo próprio inimigo, com falsas revelações. Mas o Senhor disse que tu não ouviu a voz deles, você teve sabedoria, e o Senhor está te renovando aqui hoje. E para tu saber que é Deus, enquanto eu estou aqui, tem um anjo na tua volta, e esse anjo, ele está te dando um renovo, e ele diz: eu vou te usar novamente como jamais tu imaginou. Tu não vai parar teu ministério por causa de ninguém, porque foi eu que te chamei e cuido da tua vida. Eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido, aleluia, nos mínimos detalhes, assim diz o Senhor para ti. E o Senhor manda te dizer: te prepara, porque tu vai ser usada para curar pessoas. Ei, quem é usada para curar, às vezes está sofrendo. Às vezes quem é usado para curar está passando pelo processo. Às vezes quem é usado para curar está passando pelas aflições. Mas Deus diz: enquanto tu é usada para curar, eu uso, aleluia, pessoas para te curar. Recebe aí na tua vida. Recebe esse renovo de Deus. É um renovo. É um renovo. Eu nem sei se tu vai suportar, aleluia, ficar de pé. Mas tem, aleluia, um renovo descendo sobre a tua vida aí, ó. E o Senhor está dizendo: eu vou te mostrar coisas no mundo espiritual para tu saber que eu sou Deus. Meu Deus. Pastor, eu vou lhe dizer uma coisa. Tem pessoas muito maldosas, quiseram tocar até na sua família, pastor. Quiseram tocar até na sua família. Mas o meu Deus está colocando por terra. Deus manda dizer que a sua família é dele. E eu vi uma palavra: restituição. E o Senhor fala: tudo que foi dano e foi perda, eu vou restituir. E Ele manda dizer para ti que nas madrugadas Ele te vê. E Ele manda dizer para ti que Ele está te ajudando. E a mão dele está estendida para essa obra. E Ele manda dizer que está colocando por terra toda palavra, toda maldição,
todo mal que tentaram contra esse lugar, Ele está colocando por terra. Espírito Santo, esse lugar é teu. Espírito Santo, esse lugar é consagrado. Meu Pai, o inimigo não vai ter autoridade sobre esse lugar. O inimigo não vai ter autoridade sobre a vida do pastor, sobre a vida da pastora, sobre a vida dos irmãos, porque o Senhor é dono do lugar e dono da igreja. Pai, toma nas tuas mãos, continua cuidando, estende as tuas mãos mais ainda, dá vitória e abençoa. É assim, meu Deus, que eu oro e já te agradeço. Amém. Receba essa palavra. É simples, mas guarde ela. Não saia ouvindo qualquer voz aí fora, não. Pastor? Amém, né, irmãos? Que palavra rica, né? Eu creio e eu recebo. O Senhor Jesus está aqui nesse lugar. E nós saímos daqui com a bênção, né, irmãos? Eu fico feliz. Esses mesmos assuntos que o pastor Mateus entrou, quem esteve aqui quinta-feira, nós abordamos sobre o anticristo. Foi Gil? O anticristo e os falsos mestres, né? Que foi justamente, está lá no livro de Judas. E nós devemos tomar cuidado, irmãos, com relação a essas coisas. Entendeu? A gente, por quê? Porque os falsos, ele está no meio de nós. Você viu o pastor Mateus explicando o versículo que a abençoada leu? Qual foi? O ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Muitos levam o lado da hermenêutica, que é o diabo. Mas se você for no profundo mesmo, o Senhor não está falando do diabo. O Senhor está falando do quê? Dos próprios mestres. O que foi que Jesus disse? Até o pastor Mateus falou aqui. Todos aqueles que vieram antes de mim é ladrão e salteador. Jesus está falando de quem? Ele está desclassificando todos aqueles que vieram antes dele. Jesus está falando de quem? Dos mestres. Muitos mestres têm o quê? Distorcido a verdade. Então, irmãos, uma coisa que eu me preocupo muito é de sempre andar na verdade. Não adianta, irmãos, a gente ter 1 milhão de membros, uma renda de 3 milhões. Não adianta, irmãos. E depois ir para o inferno. A vida do cristão não se reduz em o financeiro. Não, irmão. Né? A vida do cristão não se reduz a isso, irmão. Ah, irmão, Jesus quer que a gente seja mendigo. Também não é assim não, irmãos. Entendeu? Para cada um de nós, o Senhor dá cada um segundo as suas obras. Entendeu? Se tiver de um dia tu se tornar um rico, tu vai ser. Não é porque um sacrifício, né? Um exemplo, meu pai. Meu pai foi um grande homem de oração. E ele se perdeu, pastor Mateus. E hoje meu pai ficou com o juízo virado. Mas o meu pai, meu irmão, perdeu a essência do Espírito Santo porque queria ficar rico. O que é que meu pai fazia? Meu pai se consagrava, jejuava. Para quê, pastor? Para Deus usar em cura? Não, irmãos. Para Deus revelar os números da Mega Sena. Meu pai sempre queria ser rico. Às vezes alguns irmãos chamam ele para fazer a obra. Não ia. Queria fazer a obra lá nos Estados Unidos. Abrir a igreja lá. Olha as ideologias do pai. Meu pai. Hoje o que é que meu pai é?
teve 3 AVC na cabeça. Não, o sonho dele era desfrutar da aposentadoria. Nunca, até hoje nem sabe que é aposentado. Hoje meu pai urina dentro de casa, defeca dentro de casa. Só a minha mãe mesmo para aguentar a luta mesmo. Nem eu, que moro vizinho a minha mãe, eu não entro lá dentro da minha casa da minha mãe por causa do mau cheiro. Meu pai, a minha mãe dá uma roupa limpa, pastor Mateus, para ele usar, viu, Gil? Na mesma hora ele tira a roupa limpa e bota uma suja. Olha o nome do meu pai, Elias, o profeta, o homem que vivia em oração. Se perdeu por causa do que, irmão? Por causa dessas ideologias do neopentecostalismo. O carro disse, irmão. Então, irmão, para Deus nos abençoar, não precisa a gente estar sacrificando não, irmão, porque o sacrifício, ó, Jesus já fez por nós. Ai, o pastor Mateus vai ter, Deus vai abençoar a vida dele. Ele já é abençoado, irmãos. Deus vai fazer isso na vida. Deus já abençoou, irmãos. Todo o sacrifício, irmão, já foi pago na cruz. Vai estudar sobre a graça para você entender. Porque o neopentecostalismo, irmão, que é a doutrina da prosperidade, irmão, isso é uma coisa que distorce completamente da verdade. E vivemos numa era hoje, pastor Mateus, não somente o povo cristão, viu, Gil? Mas o povo secular, tudo louco, para quê? Para ganhar dinheiro fácil. Inclusive até eu já caí num golpe. Certa vez eu acabei de acordar, você ganhou R$240. Eu liso, né? Eu faço um pix de 50. Aí lá vai eu, peguei e fiz. Aí agora você tem que fazer mais 50. Aí eu fui investigar a golpe. Aí eu chorei, viu? Por causa que eu perdi R$50. Então, irmão, o povo secular aí tá louco. Querendo o quê? Se tornarem ricos sem trabalhar, sem estudar, né? Você viu as ideologias do povo secular? Favela venceu. Favela venceu. Entendeu? Vamos tomar cuidado, irmão. E tem muitos crentes que também tá entrando nessas ideologias, irmão. Irmão, você já é próspero. Ai, pastor Camo, eu sou mais listo do que o senhor. Você já é próspero, irmão. Por quê, pastor? Porque você tem Jesus na sua vida. Qual foi a vez que tu faltou pão na tua casa? Qual foi a vez, né, que Jesus deixou de te responder nas horas? Nenhuma, irmãos. Então, querido, você já é próspero. Por quê, irmão? Porque Cristo já está na tua vida. A prosperidade já está dentro de você. A maior riqueza que o ser humano pode ter é que, pastor? É Jesus dentro da tua vida. O resto é balela, irmão. Eu no começo chorei muito, pastor, porque eu já perdi 4 carros. Ganhava muito dinheiro. Hoje eu sou tranquilo, irmão. Não tenho aquela vida que eu tinha antes não, mas estou sossegado. Hoje eu quero o que, irmão? Prefiro ir pro céu liso, sem nem um tostão de pix, né? Já o real vai desaparecer, vai entrar o Drex. Eu prefiro ir liso pro céu, irmão, porque a minha riqueza está lá. E nesses últimos dias eu tenho meditado muito no louvor da lá de Jesus. O que? Morar numa cidade linda, de ouro e de cristal, aonde tudo é cristalino. E meu irmão, eu já sou rico, mais rico do que os ricos. Entendeu? Porque o próprio Senhor Jesus diz o que? Para encerrar, do
que adianta o homem ganhar o mundo, perder a sua alma e se tornar um pobretão do inferno? Por isso, irmão, enquanto eu estiver aqui, vou ficar velhinho. Jamais eu vou mudar a filosofia da igreja. Qual é, irmão? De levar você para o céu. Ai, pastor, as igrejas têm as necessidades. Tem, irmão. Qual era o meu maior sonho? De comprar uma caixa. Aqui, Jesus deu. Usou quem? O empresário que veio aqui. Em 24 horas a caixa chegou. Então pronto, irmão. Jesus, ele cuida da gente. Falta uma prestação para terminar de pagar essas cadeiras. Pronto, irmão. E vamos avançando para quê? Para novos objetivos. Porque a igreja tem que crescer. Amém? Que Deus nos abençoe. Pastor Mateus já nos abençoou. E eu também quero abençoar, irmão. Porque toda a vida que ele está aqui, eu deixo para ele dar a bênção apostólica. Vamos ficar de pé. Domingo nós vamos estar aqui. Quem vai estar dirigindo é a Yara. E no próximo domingo, se não for culto de Santa Ceia, vai ser a abençoada que está aí na frente. Vai estar dirigindo, viu? E Deus vai fazer assim, cada um segundo as suas obras. Amém? Estenda as mãos aqui para o pastor Mateus, irmão, por favor. Estenda-as aqui. Eu sei que o profeta já usando ele, mas eu quero abençoar, irmãos. Dereba que te mi de cantará lavachai, de catimie canalavashi, da cantarai mi, derevashi de canta, limica tereye, rebecan tere canaralavashi, irimi cantará lavachai. Deketei mi hanalavashai, recanta re hanalaimi, rabacanta ralavashai, deketei mi decanta lavashai, ribakitei mi decanta lavashai, decamanai mi decanta lavashai. Redeika manai mi decanta, rebakitei mi decanalavashai, irimi cantara lavashai, redei mi canta lavashi, redeika manai mi decantara lavashai, redei rabashi decanta, nereka manai mi decanta, revashi decanta. Ne calavashi de cantara lavashai, erema kimi de cantara lavashai. Jesus, quero te agradecer, Pai, por ter orado pela vida do pastor Mateus. Pai, cuida da esposa dele e cuida do filhinho, Senhor. Cuida também do teu servo, Senhor, que está aqui. Pai, cuida da vida de cada um dos irmãos que aqui encontram, Pai. No nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixa, Senhor, nos cair em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Segura aí, antes de eu dar a bênção apostólica, só para vocês verem o que é Deus. Estou querendo aqui aparecer não, irmãos. Longe de mim, isso aí já passou. Eu fui orar pelo pastor Mateus. Eu não ando na casa dele, presta atenção. Só converso com ele a respeito de igreja. Mas enquanto eu vou falar aqui em línguas, pastor Mateus,
o Senhor falava da sua esposa e do seu filho. Só para os outros testificar. Que aqui não tem negócio de embaraço, não. O Senhor falava do coração da sua esposa. E a sua esposa está abalada porque saiu de lá. Porque Satanás tem colocado tristeza para ela não se adaptar. Entendeu? E o Senhor, enquanto eu orava aqui, o Senhor dizia assim, pastor Mateus: não estou aqui querendo ofender a igreja de ninguém, irmãos. O Senhor dizia assim: filho, eu tirei ele de lá e ela de lá para não se contaminarem, porque eu tenho um propósito maior. E o Senhor visitou teu filho, pastor Mateus. Não fique triste que eu vou lhe dizer não, que eu estou no altar. Mas o Senhor me dizia que dentro, no meio dos crentes, o seu filho é criticado. O Senhor falava na oração que as pessoas diziam diversas ofensas, que eu tenho até vergonha de lhe dizer, ofensas com relação ao seu filho. Entendeu? Mas o Senhor cuida da sua família, pastor Mateus. O seu filho é um protegido do Senhor. Nenhuma palavra que os crentes lançam, viu? A sua esposa não vai entrar em depressão. Jesus tem confortado ela. E o Senhor está lhe preparando, pastor Mateus, para projetos maiores. Porque você é um servo do Senhor. Amém? Levanta a mão para cima, por gentileza. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. E a igreja diz: dê uma linda salva para Jesus.